disponibilizar a quase 30 pessoas, principalmente crianças, que precisam de uma cirurgia super especializada, o tratamento adequado, mas mais do que isso, a troca de experiência que ocorrerá com as equipes locais, e fica aqui o compromisso do SUS de estruturar essa linha de cuidado para que a gente tenha esse ganho permanente para atender pessoas que necessitam realmente desse tratamento tão complexo. Até o próximo dia. O Jornal do Dia termina por aqui, agradecendo sua audiência, registrando essa importante iniciativa. Muito obrigada a todos, uma ótima noite. A gente volta amanhã. Até lá. TV Ponta Negra, 35 anos. Potiguar, como você. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa agora mostrando 3 casos de sequestro após golpes com uso de aplicativos em São Paulo. Somente entre a tarde de quarta-feira e a madrugada desta quinta, pelo menos 4 pessoas foram feitas reféns por bandidos. Poderia ser o início de um namoro, mas o encontro marcado, na verdade, era uma armadilha. Ameaçava o tempo todo, falando que se eu não colaborasse eles iam me matar, apontava a arma para mim constantemente. Este homem, que prefere não se identificar, foi sequestrado quando buscava uma mulher que ele conheceu em um aplicativo de relacionamentos. Quando chegou ao endereço, a vítima foi rendida por 3 homens armados. Tive que passar a senha do cartão, tudo, fazer piques, para não ser morto naquele instante. Uma pessoa desconfiou e chamou a polícia, que chegou ao cativeiro, libertou o refém e seguiu para a casa da mulher que serviu como isca. Lá foram apreendidos relógios, cartões, celulares e uma máquina usada para fazer as transações. A moça e mais 4 bandidos foram presos. Casos como esse têm acontecido com cada vez mais frequência. Em menos de 24 horas, 3 golpes por aplicativos que terminaram em sequestro foram registrados só na zona norte da capital paulista. Bandidos que se passam por outras pessoas atraem as vítimas, que acabam caindo na cilada. Esse caminhoneiro havia combinado por aplicativo de fazer um frete até Goiás. E eles usam o nome de uma empresa. Aí a gente não desconfiou de nada. Quando chegou com o caminhão, foi rendido por 2 criminosos armados. Arrancaram minha corrente, minha pulseira, minha carteira, o dinheiro que tinha na carteira, meus 2 cartões. Tiraram R$ 9.800 da minha conta. Horas antes, a mesma quadrilha havia feito esse casal refém. O motorista também se interessou em fazer um frete. Os 3 acabaram no mesmo cativeiro. Eles falaram que ia dar tiro na mão, tiro no pé. Um pelo telefone falou que se eu for aí as coisas vão ficar diferentes. E eu sempre pensando na minha esposa. E eu tentando pedir para ele lembrar a senha e ele só queria dinheiro. Este especialista em segurança digital explica que é possível evitar os golpes. As pessoas precisam ter em mente que tudo que se apresenta pela internet pode ser manipulado, pode ser falsificado. Se houver dúvida, a melhor coisa a fazer é jamais marcar o encontro. Cuidados que podem prevenir um trauma difícil de esquecer. Acho que eu não vou nem querer andar na rua, mas entrar dentro de casa e ficar. Assaltantes disfarçados de policiais civis roubaram uma distribuidora de bebidas em plena luz do dia na capital paulista. Câmeras de segurança gravaram em detalhes a ação dos criminosos. O roubo aconteceu pouco depois das 8 da manhã, na zona leste da cidade. Os supostos policiais chegaram neste carro prata. Os 4 assaltantes estão com distintivos da Polícia Civil. 2 deles entram na distribuidora de bebidas. Repare que um criminoso está com um documento que parece ser oficial. Os supostos policiais disseram que investigavam uma denúncia sobre a venda de bebidas falsificadas. O dono, então,
pega as notas fiscais para provar a procedência dos produtos. Neste momento, os homens sacam as armas e obrigam o dono a levá-los até o cofre. Em minutos, os bandidos levam R$9.000 em dinheiro, o relógio e a corrente do comerciante e uma caixa de uísque. Duas coisas chamaram a atenção das vítimas: a forma de agir e a idade dos ladrões, que não eram jovens. A Polícia Civil descobriu que a placa do carro que eles usaram foi clonada. O aumento dos assaltos na região preocupa os comerciantes. A gente instala a câmera, tenta sair todo mundo fechar no mesmo horário. Um fecha, já deu um sinal para todo mundo fechar as portas. Já pensei em desistir, mas não tem o que fazer. Tem que enfrentar o dia a dia. Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, uma adega também foi alvo de assaltantes. Em pouco mais de 3 minutos, os bandidos renderam funcionários e levaram bebidas e maços de cigarro. O criminoso que vai até o caixa para pegar o dinheiro colocou a arma na cabeça de um funcionário que foi obrigado a deitar no chão. A funcionária também foi rendida e colocada de joelhos. Até as moedas os bandidos levaram. A polícia de Porto Alegre prendeu parte de uma quadrilha especializada em roubar relógios de luxo em vários estados do país. Só no Rio Grande do Sul são mais de 50 vítimas. Em poder da polícia, um relógio e uma corrente à espera do proprietário. Os itens de luxo foram apreendidos com os criminosos. Outros objetos já voltaram para os donos. 3 assaltantes foram presos na rodoviária de Porto Alegre com R$1 milhão nos pulsos. O trio estava prestes a embarcar para São Paulo com 8 relógios e pulseiras de ouro. Numa garagem, a polícia localizou 3 motos e uma arma usadas nos roubos. Antes, um quarto integrante da quadrilha havia sido preso em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O alvo preferencial eram motoristas de carros de luxo. Os ladrões estavam sempre de moto e agiam com muita violência. Neste flagrante, a vítima tenta fugir a pé, mas é perseguida, atropelada e depois derrubada no chão até ter o relógio levado. Segundo a investigação, a quadrilha é de São Paulo, mas atua em vários estados do país. Aqui em Porto Alegre, os ataques começaram no ano passado. Desde lá, o grupo já fez mais de 50 vítimas, sempre em bairros nobres da cidade. Nós chegamos então à conclusão de que esses indivíduos eles deslocam da cidade de São Paulo, permanecem durante alguns dias aqui na nossa capital, efetuam os roubos e acabam voltando então com o produto do roubo. A polícia agora tenta identificar quem são os receptadores. Está sendo investigado também a origem que esse relógio recebe lá na cidade de São Paulo. A nossa investigação também segue, porque nós temos a certeza de que há outros autores também desses fatos, né, autores de roubo aqui na cidade. Os filhos da mulher acusada de envenenar os enteados no Rio de Janeiro pediram que a mãe confessasse o crime. Nesta quinta-feira, ela foi indiciada por homicídio doloso e tentativa de homicídio. A polícia nunca teve dúvidas. Desde o nosso acesso ao prontuário médico, a gente sempre soube que a Fernanda tinha morrido de envenenamento. Mais de 4 meses após a morte de Fernanda Cabral, a madrasta dela, Cíntia Mariano, foi indiciada por homicídio doloso quando há intenção de matar. Ela já está presa, denunciada por tentar envenenar o irmão de Fernanda. O adolescente ficou internado e se recuperou. Os peritos comprovaram a intoxicação dos 2 por chumbinho. A polícia também fez perícia no celular de Cíntia. Ela já havia apagado as mensagens, mas os investigadores conseguiram recuperá-las e comprovar a suspeita sobre a autoria dos envenenamentos. Em uma das conversas, Cíntia brigou com o filho depois que ele a denunciou em depoimento à polícia. Em resposta, o rapaz pediu que a mãe assumisse suas responsabilidades. Disse ainda que estava com vergonha de olhar para ela e pediu que contasse a verdade. O filho de Cíntia disse ainda à polícia que a mãe já havia envenenado um ex-companheiro, um vizinho e tentado matar outro enteado. Porque eu não queria dividir atenção, carinho por parte do então companheiro. Minha mãe confessou isso para mim. A filha também foi enfática em conversa com a mãe. Pediu que ela lembrasse tudo que já tinham passado durante a separação e perguntou: como a gente não vai desconfiar de você?
A polícia decidiu ainda investigar por falso testemunho e falsa perícia a médica que atestou a morte de Fernanda por causas naturais. Em depoimento, a médica disse que o corpo da jovem não seguiu para o exame no IML por ordem do chefe do plantão no hospital. O profissional também foi ouvido e negou a informação. A Delegacia de Crimes Raciais do Rio de Janeiro investiga o caso de uma menina de 11 anos, negra, vítima de preconceito pelos colegas de classe. Ana Vitória é modelo. Acostumada a sorrir nas fotos, vinha sofrendo calada. Eu senti muita tristeza, muita mesmo. Que eu pensava que eles eram meus amigos, mas depois que aconteceu, eu percebi que eles não eram meus amigos de verdade. Foi a mãe quem descobriu a razão da tristeza da filha ao ver o grupo de conversa de amigas da escola. Algumas meninas decidiram fazer um jogo da discórdia e cancelarem a Ana Vitória. Eu cancelo a Ana Vitória porque ela se acha modelo, ela se acha Rapunzel, ela só vive de mega rap porque ela tem vergonha do cabelo dela, que é curto. Algumas ofensas foram enviadas por mensagens de áudio em março. Da sua cara, da sua pele, do seu cabelo. Mas o quê? Seu cabelo é ceboso, me irrita. Você me irrita, sua voz me irrita. Tua cara me irrita. Andresa, que coordena os desfiles da menina, diz que a rejeição fez Ana mudar até a maneira de arrumar os cabelos. Eu fiquei muito preocupada, então os penteados dela eram menos chamativos possíveis para que isso não pudesse gerar, essa provocação, essa perseguição na escola por conta do cabelo. O caso foi registrado na Delegacia de Crimes Raciais. Diante da repercussão, esta semana a menina deixou de frequentar as aulas nesta escola particular aqui na Baixada Fluminense. O colégio informou que, embora as ofensas tenham ocorrido fora do ambiente escolar, convocou os responsáveis pelas alunas envolvidas no episódio e repudia qualquer ato de preconceito. A gente orienta que preconceito aqui não vai ter vez, que racismo, a gente não aceita racismo. Nós temos vários alunos negros, vários alunos homossexuais, vários alunos especiais de alguma forma, e a gente não aceita nenhum tipo de preconceito com esses alunos. Um criminoso usou uma passagem secreta feita com uma geladeira para fugir da polícia no interior paulista. O eletrodoméstico servia como ligação entre uma oficina de fachada e um desmanche de veículos. A polícia estava no local para cumprir um mandado de prisão contra o suspeito por receptação. Um homem que limpava a fachada de um prédio despencou de uma altura de 10 metros, atingindo 2 pedestres em São Paulo. O funcionário não resistiu aos ferimentos e as outras 2 vítimas estão internadas em estado grave. A polícia tenta identificar os suspeitos de atirar na perna de um funcionário da Defesa Civil durante um assalto no Grande Recife. A vítima foi atraída por um anúncio de venda de moto na internet, mas era uma emboscada. Os suspeitos fugiram com o dinheiro que o homem usaria para a compra da moto. O ex-jogador de futebol Leandro Eusébio e a esposa prestaram depoimento após serem sequestrados e roubados na região dos Lagos, no Rio. O atleta foi obrigado a fazer um pix de R$13 mil para os criminosos antes de ser liberado. A polícia tenta identificar os envolvidos. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson não resistiu à pressão após mais um escândalo no governo e anunciou que vai entregar o cargo. A oposição e até integrantes do próprio Partido Conservador cobram a saída imediata do premier. Mas Johnson já avisou que pretende continuar no poder até a escolha de um sucessor. Ao som de Bye Bye Boris, o público se espremeu na porta da residência oficial do primeiro-ministro, que pôde ouvir o buchicho de longe. Sem remorso ou pedido de desculpas, Boris Johnson anunciou a renúncia contrariado. Quero que vocês saibam que é muito triste deixar o melhor emprego do mundo, disse o premier, pressionado pelo próprio partido a se afastar do poder depois de uma debandada de 46 integrantes do governo e acusado de falta de integridade, competência e confiança. A situação do primeiro-ministro ficou insustentável depois de uma sucessão de escândalos em menos de 3 anos no comando do número 10 da residência oficial. De festinhas em pleno lockdown na pandemia, reforma do apartamento com dinheiro de doação para o partido
E a gota d'água, o acobertamento de acusações de alcoolismo e de assédio sexual no governo. Boris Johnson promoveu Chris Pincher a vice-chefe da bancada governista, mesmo tendo conhecimento do histórico de assediador do aliado. As denúncias vieram à tona, Boris não o demitiu, só reconheceu o erro depois que Pincher abriu mão do cargo, mas aí já não adiantava mais. A imprensa e políticos britânicos evitam palavras como mentira, falta de ética e corrupção, mas no fim das contas foram essas condutas que derrubaram Boris Johnson. Ele se manteve no poder, apesar disso, com o argumento de que garantiu uma imensa maioria aos conservadores aqui no parlamento. E o partido terá agora de decidir quem irá liderar esse país até o fim do mandato e como se livrar de Boris Johnson. Ele renunciou, mas ainda não deixou o cargo. Johnson diz que fica como guardião do poder até pelo menos outubro para fazer a transição ao novo ocupante da Downing Street. Aliás, isso é de praxe. Renúncias por aqui não são novidade. Margaret Thatcher, David Cameron, Theresa May. Mas com Boris é diferente. Ele causou um estrago à reputação do partido, que teme perder o poder nas próximas eleições, que podem acontecer até janeiro de 2025. Quem quer que seja escolhido, e as apostas já começaram, vai herdar um país à beira de uma recessão, com inflação batendo na casa dos 10%, a mais alta em 40 anos. Vai ter de lidar com a Escócia insistindo na independência, resolver de vez os embrólios do Brexit, além de uma guerra em curso no continente. Mas o parlamento, de maioria conservadora, tem pressa para limpar a barra. E muitos acreditam que ele deve sair de cena para ontem. Carismático para uns, controverso para outros. Boris Johnson comandou o Reino Unido por quase 3 anos, numa passagem marcada por altos e baixos. Nascido em Nova York e levado pelos pais ainda bebê ao Reino Unido, Alexander Boris Pfeffel Johnson chama a atenção logo de cara, não só pelo cabelo bagunçado. A quebra de protocolos sempre foi marca registrada do político, que estudou na renomada Universidade de Oxford e trabalhou como jornalista antes de se tornar deputado. Foi prefeito de Londres, ministro do exterior no governo de Theresa May, antes de tomar posse como premier em 2019. A principal bandeira de campanha foi a saída dos britânicos da União Europeia, um processo complicado que dividiu o país e aconteceu paralelamente a outro grande desafio: a pandemia, encarada por Boris Johnson primeiro com negação. Estimulou a imunidade de rebanho, disse que apertaria mãos de pacientes com Covid até ser internado com o vírus em abril de 2020. Ficou na UTI e saiu de lá com outra postura. Investiu na pesquisa por vacinas e o resultado apareceu ainda naquele ano. Em dezembro, o Reino Unido se tornava o primeiro país do mundo a imunizar em massa a população contra o coronavírus. Nos últimos meses, a inflação e o desemprego subiram e a popularidade do premier despencou. A cada crise que surgia, Johnson perdia apoio dentro do próprio partido. No mês passado, sobreviveu a um voto de desconfiança no parlamento depois do escândalo das festas na residência oficial durante o lockdown. E já estava por um fio. Bastava um novo escândalo que veio à tona nos últimos dias para, enfim, derrubá-lo. Considerado o líder mais próximo de Volodymyr Zelensky, a queda de Boris Johnson teve repercussão entre os dois envolvidos na guerra da Ucrânia. A notícia da renúncia do premier britânico recebeu tom de comemoração em Moscou e de lamento em Kiev. O nome à frente do governo britânico vai mudar, mas o apoio aos ucranianos continua. É o que garantiu o ministro de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace. Ele é o nome mais cotado para substituir Boris Johnson. Outros candidatos são os 2 ministros do alto escalão que renunciaram no começo da semana: Sajid Javid, da Saúde, e Rishi Sunak, das Finanças. Logo após o anúncio, o líder da Ucrânia ligou para Boris Johnson. Segundo o comunicado, Volodymyr Zelensky expressou tristeza pela renúncia e agradeceu o apoio do premier desde o primeiro dia da invasão russa.
Boris foi o primeiro líder do G7, grupo que reúne as 7 nações mais industrializadas do mundo, a viajar a Kiev depois do início da guerra. Ele caminhou nas ruas da capital ucraniana quando o risco ainda era considerado alto ali. O premier britânico ainda voltou ao país uma segunda vez no mês passado. Em Moscou, o tom foi oposto ao de Kiev. O porta-voz do Kremlin admitiu que o sentimento do governo russo em relação a Boris Johnson é mútuo. Um não gosta do outro. Daqui da Casa Branca, a mensagem é que os Estados Unidos vão continuar com a cooperação próxima com o Reino Unido, o que inclui a ajuda à população da Ucrânia. Questionado agora à tarde, durante um evento aqui sobre a renúncia de Boris Johnson, Joe Biden disse apenas que isso faz parte do processo. Em Bali, na Indonésia, onde os ministros de Relações Exteriores do G20 estão reunidos, imagens que falam. A representante britânica Liz Truss, que também é cotada para substituir Boris Johnson, não se reuniu com o ministro russo. O secretário de Estado americano Antony Blinken também decidiu não ter um encontro bilateral com Sergei Lavrov. Nesta quinta, Vladimir Putin desafiou o Ocidente a enfrentar a Rússia e afirmou que a ofensiva séria na Ucrânia ainda não começou. Entre os ataques mais recentes, um grupo de militares morreu em um bombardeio à Ilha da Serpente, reconquistada por Kiev há poucos dias. A Rússia justificou-se dizendo que foi provocada depois que a bandeira ucraniana foi colocada ali. O plenário da Câmara dos Deputados suspendeu a votação da PEC dos benefícios, que aumenta os gastos do governo com auxílios sociais a menos de 3 meses das eleições. A repórter Soane Guerreiro acompanhou as discussões durante todo o dia e tem as informações ao vivo. Oi, Soane, boa noite para você. Por que a sessão não continuou? Oi, Márcia, muito boa noite a você, a quem nos acompanha. Então, porque o número de parlamentares dentro do plenário foi caindo desde o final da tarde e do início da noite. Por isso, o presidente da casa achou um risco colocar em votação e decidiu remarcar essa sessão para a próxima terça-feira. É comum os deputados terem voos marcados para os seus estados na quinta-feira à noite. E aí são necessários 308 votos entre os 513 deputados para que a PEC seja aprovada em 2 votações. Mais cedo, o texto foi aprovado em uma comissão especial aqui da Câmara, do mesmo jeito que veio do Senado Federal. E também foi feita uma manobra regimental para que ele pudesse ser votado ainda hoje em plenário. Veja na reportagem. Nesta quinta-feira, a Câmara fez uma sessão deliberativa extraordinária às 6h30 da manhã, que durou menos de 2 minutos. Ela foi aberta somente para cumprir o regimento e permitir que a PEC dos benefícios fosse para votação em plenário à tarde. Antes, a proposta teve que passar na comissão especial e foi aprovada por 36 votos contra 1, depois de quase 5 horas de discussão. A oposição tentou incluir no texto um Auxílio Brasil de R$ 600 permanente, alegando que o caráter temporário, com validade até dezembro, ressalta o interesse eleitoreiro da medida. O líder do governo afirmou que não seria possível acatar essa sugestão. Este recurso extraordinário arrecadado é para este exercício de 2022. Não podemos contar com ele para os próximos exercícios. Nós votamos não a esse pedido e vamos entregar ao Brasil o que o povo merece, que são mais recursos. A líder do PSOL rebateu a justificativa. Para que fosse possível agora fazer o aumento do auxílio, bastaria que ele tivesse enviado no ano passado uma proposta orçamentária que possibilitasse esse investimento. Agora, aos 45 do segundo tempo, por conta da pressão eleitoral, tendo em vista que não havia esse provisionamento, ele precisa apresentar um estado de emergência para conseguir tentar, de uma hora para outra, garantir esse auxílio para o povo. O presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, deputado Nereu Crispim, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar suspender o andamento da PEC antes que ela seja votada no plenário. Para o parlamentar, o auxílio de R$ 1.000 não resolve o problema da categoria. Por sorteio, o processo foi para o ministro André Mendonça, mas como o magistrado não está em Brasília, pode ser redistribuído.
O texto final da PEC dos benefícios vai ter um impacto de 41 bilhões de reais aos cofres públicos fora do teto de gastos e prevê aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, dobrar o Vale Gás pagando cerca de R$ 120 a cada 2 meses, o equivalente a um botijão de gás, criar o auxílio diesel de R$ 1.000 para caminhoneiros e o auxílio gasolina para taxistas, ainda sem valor definido. O governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira um acordo com as concessionárias de rodovias do estado. Esse acordo prevê que o estado vai compensar as empresas por não reajustarem a tarifa dos pedágios. A seguir, decreto obriga postos de combustíveis a mostrar os preços antes e depois da redução de impostos. 4 em cada 10 mortes de gestantes não entram nas estatísticas de mortalidade materna do estado. A polícia quer prisão preventiva para os envolvidos na morte de Dom e Bruno. Ao vivo da Colômbia, a preparação da seleção feminina para a estreia na Copa América. A gente volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. E Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. E se a casa não encher? E se for melhor esperar mais? Se eu desse um tempo? Em momentos como este, podemos acreditar que não somos bons o suficiente. Mas ninguém é bom o tempo todo. É por isso que queremos ser bons quando você precisa. Com apoio do tamanho certo, na hora e do jeito que você quer. Porque entre nós, você vem primeiro. E aí? Quem é você? Eu sou você. Só que daqui a 15 minutos. Oh, vai espirrar pra lá. Aí como que você tá? Tá todo gripado, com o nariz correndo. Com Multigripe você vai ficar bem. Ou melhor, a gente vai ficar bem. Multigripe age em 15 minutos e é 5 em 1 contra a gripe, aliviando todos os sintomas. Faro, bora? Fica tranquilo, em 15 minutos você tá bom. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Ninguém ama tubo tanto assim. Mas todo mundo ama tranquilidade. E quem ama tranquilidade, ama a Tigre, há 80 anos. Roupa com resíduos? Calma! Chegou o novo Omo Lavagem Perfeita. Agora com biotecnologia e anti-resíduos, seu pó ultra fino dissolve totalmente e vai fundo nas fibras, removendo a sujeira sem deixar resíduos que podem estragar os tecidos. É muito poder e cuidado para sua roupa e para o meio ambiente. Novo Omo Lavagem Perfeita. Máxima limpeza, zero resíduo. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Como são as suas axilas? Tenho muitas manchinhas e isso me faz ser mulher de verdade. Pra mim é normal, tanto ter pelo como não ter. Cada axila precisa do melhor cuidado. Novo Dove, um óleo protetor para axilas mais macias e protegidas o dia todo. O número 1 em cuidado das axilas. A vida é uma maratona. E contra as dores persistentes do seu dia a dia, chegou a Advil 12 horas. Exclusiva fórmula em dupla camada com alívio rápido e prolongado por até 12 horas. Para você fazer mais, por mais tempo. Olá, não perca no Jornal do Dia. Trecho do guarda-corpo da Ponte de Igapó vai passar por reparos. Reestruturação do Porto de Natal estará em debate nesta sexta. E tem muito mais logo após o Patrulha.
Super dia, super fácil. É amanhã. Óleo de soja lisa 900 ml, 8,99. Café em pó Santa Clara, 250 gramas, 7,79. Macarrão espaguete Bom Sabor, 400 gramas, 2,59. Papel higiênico folha dupla, 20 metros doble, pacote com 12, 9,90. Fraldas Hug Supreme Care, 29,90. Super fácil atacado. Fácil comprar, fácil economizar. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. É saber que sintomas podem ser parecidos, mas não existem dois pacientes iguais. Gostamos de ver você aproveitando a sua saúde para valer. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida. Cuidar é para quem conhece. Pra limpar toda a sujeira, pra deixar tudo brilhando, você pega o Assolan e logo, logo vai limpando. O Assolan é lã de aço, é esponja multiuso, é também sabão e pasta sem sujou. Tamo junto, sujou, tamo junto, Assolan, tamo junto. Chegaram as férias e a garotada está toda em casa. Por isso que eu tenho um convite muito especial para você. A partir deste sábado tem a estreia da segunda temporada do Mais Férias. Vai ter brincadeiras, música, os virais da internet e as dancinhas que eu sei que você ama. Então anota aí, sábado, 9h30 da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Mais Férias. Oferecimento Rede Mais. Tudo que é bom tem no Bom Vizinho. Um estudo inédito revelou que 4 em cada 10 mortes de gestantes e puérperas não entram nas estatísticas de mortalidade materna do Ministério da Saúde. A falta dos dados atrapalha a criação e a aplicação de políticas públicas mais eficazes. As gêmeas estão bem, com saúde, e a mamãe agora também. Mas foi um susto e tanto. Aos 8 meses de gravidez, Daniela infartou. Eu senti uma forte dor nas costas, uma pressão muito grande. O parto foi feito de emergência e em seguida a cirurgia no coração. O que aconteceu com a Daniela mata muitas gestantes, como explica a coordenadora do Núcleo de Cardiopatia e Gravidez do Instituto do Coração de São Paulo. Na gravidez existe uma sobrecarga ao coração, aumento do volume sanguíneo, um aumento da frequência cardíaca. Uma mulher normal, saudável, ela tolera essa sobrecarga hemodinâmica. Mas uma mulher com problema cardíaco, isso pode desencadear complicações, inclusive fatais. A Daniela, ainda bem, sobreviveu. Mas nem sempre o desfecho é o mais feliz para todas as famílias. E mais, muitos casos de mortes de gestantes sequer são registrados nas estatísticas corretas. Um erro que vai muito além da matemática. É o que afirma o Observatório Obstétrico Brasileiro ao analisar as mortes maternas registradas no Ministério da Saúde. Nas estatísticas, entram ocorrências durante a gravidez e até 42 dias após o parto. O observatório recomenda mudanças para reduzir a subnotificação. Existem mortes maternas até 42 dias que não estão incluídas nas mortes maternas. E existem mortes maternas que acontecem de 43 dias até 1 ano e que nós precisamos dar uma visibilidade maior a essas mortes. Para a médica, também devem ser considerados óbitos por suicídio e violência doméstica. Nós estamos olhando também para a questão social, de todo o impacto que tem de uma morte materna na vida desta criança. E, por outro lado, também é importante para que a gente possa definir políticas públicas eficazes para esta situação. Questionado, o Ministério da Saúde disse que segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde. As polícias civil e federal pediram a conversão da prisão temporária em preventiva para os suspeitos de envolvimento nos assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Ozenei da Costa de Oliveira, o dos Santos, irmão de Amarildo, e Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, são investigados por participação no duplo homicídio que aconteceu em 5 de junho em Atalaia do Norte, no Amazonas. A solicitação prevê mais 120 dias de prisão, mesmo prazo de prorrogação pedido pela polícia para a conclusão do inquérito.
A Justiça do Amazonas enviou o caso para a esfera federal após concluir que a motivação do crime estaria relacionada diretamente aos direitos indígenas, o que seria de competência da Justiça Federal. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução condenando os assassinatos de Dom e Bruno. O documento também cobra das autoridades brasileiras investigação exaustiva, imparcial e independente. Em instantes, morre o ator americano James Caan, indicado ao Oscar pela atuação em Um Poderoso Chefão. Comerciantes fecham as lojas em São Paulo em protesto contra os saques feitos por usuários de drogas. Pelo menos 5 pessoas ficam feridas na tradicional corrida de touros em Pamplona, na Espanha. Na Libertadores, Flamengo e Palmeiras avançam para as quartas de final com chuva de gols. A gente mostra já já. SBT Brasil. Oferecimento Multigripe. Se tá na cara que é gripe, Multigripe. Descontaço. 3 dias de cupons que são arraso. Descontaço, descontaço. Ofertonas e envio rapidaço. É descontaço. Compre no app. Descubra uma nova forma de torcer pelo seu esporte favorito. Abra sua conta na Betano e receba até R$300 de bônus. Betano, o jogo começa agora. Dor e febre? Novalgina. Combate a dor e a febre em minutos. Mudou? É novo? Nova fórmula? Novo Comfort. Tá todo mundo experimentando o novo Comfort. 10 vezes mais perfume? É bom mesmo, hein? Que isso? Ela abriu a tampa aqui e ficou tudo cheiroso pra caramba. Até a vizinha veio perguntar de onde que tava vindo o perfume. Ô, Léo, tá sentindo esse perfume aí? Posso ficar com esse daqui? Novo Comfort. Com óleo de argan e 10 vezes mais perfume. Experimente e surpreenda-se. Chegou o Plano Safra. 200 bilhões em crédito para o agronegócio brasileiro investir, se modernizar e realizar cada vez mais. Todo dia plantar e regar, todo dia tem que alimentar, todo dia parceria pra inovar, todo dia carga pra levar, todo dia dia de cuidar, todo dia parceria pra realizar um país pra sustentar. O agro não pode parar, fazer a economia girar, pra parceria pra todo dia. Contrate crédito agro de forma rápida e fácil com o BB e conte com a nossa parceria para todo dia. Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar. Talvez você nunca tenha reparado no seu multiuso cremoso, mas o novo Cif veio para mudar isso. Só Cif tem uma fórmula única com micropartículas que limpam sem riscar. Novo Cif. Uou! Poderoso na limpeza, imbatível no cuidado. Uau, Shopping 7 do 7. Uau, Shopping 7 do 7. 77. 77. É Shopping aniversário, frete grátis no presente. Uau, Shopping 7 do 7. Comemore o 7 do 7, aniversário Shopping com frete grátis. Vem pro app. Chegaram as férias e a garotada está toda em casa. Por isso que eu tenho um convite muito especial para você. A partir deste sábado tem a estreia da 2ª temporada do Mais Férias. Vai ter brincadeiras, música, os virais da internet e as dancinhas que eu sei que você ama. Então anota aí, sábado, 9h30 da manhã, aqui na TV Ponta Negra. Mais Férias. Oferecimento Rede Mais. Tudo que é bom tem no Bom Vizinho.
Chegou o Nordestão pra você, um programa de fidelidade com benefícios de verdade. Todos os vinhos importados e nacionais. Leve 6, pague 3. Linguiça calabresa Seara ou levíssimo Seara quilo, R$19,99. Camarão inteiro a granel Camanor quilo, R$34,90. Sorvete Sterpons 1,5 litro, R$14,49. Todos os lava-roupas líquido e concentrado Ariel com 50% de desconto na segunda unidade. Nordestão, da nossa casa pra sua. Com moderação. Coração bobo, coração bola, coração balão, coração São João. A gente se une dizendo bem-vindo de volta São João. Beba com moderação. Na 95 Mais FM, toca o sucesso que você gosta de ouvir. Eu já tava bem, na minha cabeça não tinha você. 95 Mais FM, a rádio dos melhores ouvintes. A série Times de Futebol da Jequiti é um grande sucesso de vendas e está ainda mais completa. Agora chegou a vez dos jovens torcedores das 12 maiores torcidas do país terem suas próprias fragrâncias. Além do frasco exclusivo em formato de bola de futebol, as embalagens têm o desenho do mascote de cada time. Marque um golaço com a série Times de Futebol da Jequiti, feito por quem entende de perfumaria, escalado por quem entende de paixão. Acesse jequiti.com.br. Comerciantes do centro de São Paulo fizeram um protesto contra a falta de segurança depois que dependentes químicos destruíram uma lanchonete na região. Com medo, muitos lojistas já pensam em fechar as portas. O protesto fechou a rua Santa Ifigênia, famoso ponto do comércio de eletrônicos de São Paulo. Os lojistas imploram por mais segurança. Na madrugada, usuários de droga tentaram novamente saquear estabelecimentos na região. 4 pessoas foram presas e uma ficou ferida. Um dia antes, 50 dependentes químicos já tinham feito ataques semelhantes. As pessoas têm medo de vir aqui e as vendas acabam baixando bastante e fica bem difícil. Perto dali, esta galeria foi invadida e muitos produtos foram roubados. As vitrines da galeria estão vazias e quebradas. Aqui dentro a situação não é muito diferente. Muitos lojistas já abandonaram o negócio e fecharam as portas. Quem permanece trabalha com medo, como o dono desta lanchonete, que contabiliza o prejuízo. Levaram a televisão que ficava aqui e pegaram ali um conhaque ali que estava ali. Zé Roberto paga aluguel de R$5.000. Não tem funcionários. A família o ajuda a servir os clientes. Se desistir vai ser pior, então a gente fica trabalhando nessa insegurança. Patrícia vende canecas estilizadas e paga R$3.000 de aluguel. Os invasores levaram 2 notebooks e bagunçaram a loja toda. Eu não entendi porquê, mas acredito que fizeram xixi dentro da loja. Tava nojento, podre. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que vai intensificar o policiamento na área. Lembrou que desde o início da Operação Caronte, 126 traficantes foram presos. Novas prisões virão, inclusive prisões de traficantes que não frequentam aí o fluxo de dependentes. Para este especialista em segurança, só policiamento não basta. Não só as prisões devem ser comemoradas, mas como a gente conseguiu entregar uma cidade melhor em face da questão do tráfico na Cracolândia para os cidadãos. O sentimento na região é de urgência e questionamento. E olha o que estão fazendo com isso. Para quem interessa essa queda, veja quantas empresas estão comprando isso aqui a preço de banana. Eu tinha 16 funcionários, eu estou com 8. Como é que eu consigo manter isso? O prefeito de São Paulo disse que o comportamento violento dos usuários é reflexo da abstinência. Não tem mais a oferta de crack como tinha antigamente e está tendo uma ação nessas pessoas que acabam sem ter a droga e geram ali um comportamento que não é o comportamento ideal de pessoas do bem. Nem nos carros há segurança. Repare por este vídeo que os motoristas evitam se aproximar da Cracolândia ambulante. Enquanto fazíamos a reportagem, 2 dependentes químicos começaram a brigar, a pauladas, na porta de uma loja.
O Diário Oficial da União publicou um decreto do presidente Jair Bolsonaro que obriga os postos de combustíveis a mostrar ao consumidor os preços antes e depois da redução de impostos. O decreto já entrou em vigor e vale até o fim deste ano. A partir desta quinta-feira, os postos são obrigados a exibir os valores do último dia 22 de junho, antes de Bolsonaro sancionar a lei que fixa um limite para a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Segundo o decreto, os revendedores devem informar de forma correta, clara, precisa, ostensiva e legível os preços naquela data, de modo que os consumidores possam compará-los com os preços no momento da compra. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente comentou a queda dos preços. Combustíveis caindo bastante. Ninguém me culpa agora, né? Cai combustível, cai a inflação também. Não temos desabastecimento. Apesar do decreto citar que a regra é obrigatória, não prevê punição para quem deixar de exibir os preços. Na tarde desta quinta-feira, representantes dos postos de combustíveis estiveram reunidos com integrantes do Ministério de Minas e Energia e Ministério da Justiça para discutir o texto. Os empresários foram informados que, a partir de segunda-feira, a Agência Nacional do Petróleo e o PROCON irão fiscalizar os estabelecimentos em caráter instrutivo. Para este especialista em direito eleitoral, a norma pode ser caracterizada como uma forma de propaganda para o governo. Vale só no período, né? Só no período da campanha eleitoral. É preciso notar que esse decreto ele é absolutamente inédito. Os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 50 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano. As retiradas foram de 1 trilhão e 800 milhões de reais, o maior volume desde 1995, quando começou a série histórica do Banco Central. 13 anos depois, o ex-governador José Roberto Arruda, pivô de um escândalo de corrupção no Distrito Federal, tem a chance de voltar a disputar as eleições. Esta cena marcou a operação da Polícia Federal em 2009. O então governador do Distrito Federal aparece recebendo um maço de dinheiro na gravação feita por um dos secretários. Condenado na época por improbidade administrativa, Arruda ficou inelegível. Mas uma liminar concedida pelo ministro Humberto Martins, presidente do Superior Tribunal de Justiça, reestabeleceu os direitos políticos de Arruda. A decisão se baseou nas mudanças da Lei de Improbidade Administrativa, aprovada no ano passado. Quem vai definir se Arruda poderá ser candidato ou não é o Supremo Tribunal Federal no dia 3 de agosto. Os ministros vão dizer se as alterações na lei podem ser retroativas e beneficiar réus já condenados. O procurador de Justiça Roberto Oliviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, sustenta que não é o caso. A lei que retroage em benefício do acusado é exclusivamente a lei de caráter criminal. Existe este princípio, né, que a lei penal mais benéfica, ela retroage em benefício do acusado. Quando nós estamos diante de leis de outras naturezas, não existe retroatividade. Já este professor de Direito Processual da Universidade de São Paulo avalia que a retroatividade é constitucional. Para ele, cabe ao cidadão observar quem está na disputa eleitoral. Sem dúvida, o voto continua a ser o maior controle popular e nós não devemos votar aquelas pessoas que nós reputamos que não tenham um passado coerente com a vida pública. Agora, do ponto de vista legal, essas pessoas podem se habilitar se elas foram condenadas por um fato que deixou de ser previsto como ato ilícito. É o que está na Constituição. A chuva se concentra no nordeste e sul do país. A frente fria se afasta para o oceano, mas ainda mantém a costa de Santa Catarina e do Paraná cheia de nuvens. Alerta para temporais na Paraíba e Rio Grande do Norte. Chove também entre o extremo noroeste do Amazonas e de Roraima. No sudeste, tempo firme. Em Belo Horizonte, máxima de 27 graus.
Em Cuiabá faz 35 e em Rio Branco 33. Em Porto Alegre 19 e em Aracaju máxima de 30 graus. Na capital paulista sem previsão de chuva até a próxima segunda-feira. O final de semana será de calor, com as temperaturas mais altas tanto no sábado como no domingo. A polícia japonesa investiga a morte do criador da série em quadrinhos Yu-Gi-Oh! Kazuki Takahashi tinha 60 anos e teve o corpo encontrado com trajes de mergulho em um lago de Okinawa. A série, criada no fim dos anos 90, deu origem a um jogo de cartas com o mesmo nome e a uma animação. Vai, Kaiba, agora é sua vez. A jogadora de basquete, medalhista olímpica Brittney Griner, se declarou culpada por levar óleo de cannabis para a Rússia. A substância, que é legalizada nos Estados Unidos, foi encontrada em fevereiro na bagagem da atleta americana. Desde então, Griner está presa no país. A Justiça Federal dos Estados Unidos condenou o ex-policial que matou George Floyd a mais de 20 anos de prisão. Derek Chauvin, que já tinha recebido uma pena de 25 anos na esfera estadual, vai cumprir as duas sentenças juntas. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas na tradicional corrida de touros em Pamplona, na Espanha. O evento voltou a acontecer depois de 2 anos de suspensão por causa da pandemia. Morreu aos 82 anos o ator norte-americano James Caan. James Caan ficou conhecido pelos fãs de cinema ao interpretar Sonny Corleone, filho mais velho de Vito Corleone em O Poderoso Chefão. O papel rendeu uma indicação ao Oscar em 1973. A causa da morte na noite de quarta-feira não foi divulgada. James Caan foi casado e divorciado 4 vezes e deixa 5 filhos. Em uma noite de goleadas, o Flamengo e o Palmeiras avançaram na Conmebol Libertadores. No triunfo do clube paulista, teve até um golaço de bicicleta do artilheiro Rony Rústico. E o Flamengo pintou o 7 no Maracanã com 4 gols de Pedro. O rubro-negro agora vai encarar o Corinthians no duelo das maiores torcidas do Brasil na próxima fase. Multidão no Maracanã e na Gávea. As filas são para comprar ingresso para o jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na semana que vem. A empolgação do torcedor está mais do que justificada, depois de uma noite impecável do rubro-negro no Maracanã. O Flamengo atropelou o Tolima da Colômbia. Pedro foi o grande destaque da noite. Com 4 gols, o centroavante comandou o time na vitória por 7-1. Primeira vez que eu faço 4 gols na partida, espero poder fazer um grande jogo junto com a equipe contra o Corinthians também. Vai ser um duelo de gigantes nas quartas de final. Flamengo e Corinthians somam mais de 70 milhões de torcedores. No Allianz Parque, outro gigante brasileiro teve uma noite tranquila. O Palmeiras havia vencido o Cerro Porteño por 3-0 fora de casa e poderia até perder por 2 gols de diferença, que ainda assim estaria classificado. Poderia. Mas a vantagem nem foi utilizada. Em mais uma noite inspirada, o time do técnico Abel Ferreira carimbou a vaga nas quartas de final e, de quebra, manteve o 100% de aproveitamento nessa edição da Libertadores. E foi com goleada. 5-0, destaque para Rony, que marcou 2 vezes. O segundo, uma pintura. O tão sonhado gol de bicicleta do atacante, que chegou a 18 gols na competição e superou ninguém menos do que Zico e Pelé na lista de maiores artilheiros brasileiros na história da Libertadores. Foi impressionante tudo que aconteceu nesta noite, com certeza vai ficar marcado para o resto da minha vida. Nas quartas de final, o Palmeiras vai encarar o Atlético Mineiro. Vem aí, duelos que vão movimentar multidões. Na Copa Sul-Americana, o Ceará avançou em grande estilo e o Santos foi eliminado nos pênaltis em casa. A derrota causou a demissão do técnico argentino Fabián Bustos. O Santos recebeu o Deportivo Táchira na Vila Belmiro. O time venezuelano abriu o placar na primeira etapa com Uribe. O Santos empatou no segundo tempo com o Marcos Leonardo, 1-1. Na decisão por pênaltis, os venezuelanos acertaram 4 cobranças, mas Ricardo Goulart e Lucas Barbosa desperdiçaram. O time brasileiro foi eliminado e agora procura outro treinador. No outro duelo, o invicto Ceará atropelou o boliviano The Strongest na Arena Castelão por 3-0.
O Ceará avançou às quartas de final e aguarda o vencedor de São Paulo ou Universidade Católica do Chile, que decidem uma vaga nesta noite no Morumbi. Começa nesta sexta-feira a Copa América Feminina de Futebol e o Brasil estreia contra a Argentina no sábado. Esse jogão você vai acompanhar aqui no SBT. A repórter Fernanda Arantes está coladinha na seleção. Boa noite para você, Fernanda. Há 2 dias da partida, eu imagino que os treinos por aí devem estar intensos, não é isso? Oi, Marcelo. Boa noite para todo mundo. Muito intenso. A técnica Pia Sanhag tem investido muito na preparação física e nas finalizações das jogadoras. Bom, o nosso trabalho é tentar descobrir a escalação nos treinos de quem vai jogar contra a Argentina no sábado, mas isso não foi revelado e amanhã vai ter um treino tático com apenas 15 minutos para a imprensa brasileira. Vai ser difícil descobrir. O que se sabe é que a faixa de capitã vai ter um revezamento. Estão entre as mais experientes Tamires e também a Rafaele. Elas são as candidatas. Agora, tem gente aproveitando a seleção brasileira para falar português. É o caso da Kathleen, que nunca jogou profissionalmente no Brasil. E esse mercado das jogadoras no exterior é o que a gente vai explicar para vocês agora na reportagem que eu fiz ainda no Brasil. No mesmo mês da convocação para a Copa América, veio o contrato com o Clube dos Sonhos. Geise Ferreira, nova atacante do Barcelona. A consolidação da carreira na Espanha sempre foi um objetivo da alagoana, com passagem pelo Corinthians. É um momento muito especial para mim estar realizando esse sonho de poder jogar em um dos maiores clubes do mundo, que é o Barcelona. Não só um sonho meu, mas como de toda a minha família. A ida das brasileiras para o Barça ainda é recente. Em 2016, Andressa Alves foi a primeira contratada. Mesmo ano do potente Paris Saint-Germain de Formiga e Cristiane, finalistas da Champions League. O mercado que sempre teve as portas abertas para o Brasil. Os times dos Estados Unidos e da Europa são os principais destinos das jogadoras. O Brasil é visto como um celeiro de talentos, ao ponto dos clubes estrangeiros investirem em escolinhas aqui para facilitar essa ponte. Foi o caso da academia do PSG em São Paulo, ao se interessar por um projeto social de futebol feminino. São meninas oriundas de comunidades carentes, distantes. Tem meninas que gastam 2 horas e meia de transporte público para chegar até aqui. O PSG, então, está de olho. Se alguma se destacar, pode até receber o convite de, quem sabe, integrar uma equipe lá fora? Existe essa possibilidade, sim. Segundo o Observatório do Futebol, o Brasil deu um grande salto nas exportações nos últimos 4 anos do futebol feminino. Em 2019, eram apenas 12 atletas disputando 10 principais campeonatos do mundo. Em 21, 29. E atualmente o país é o 5º que mais exporta, com 33 jogadoras. Antes de chegar no Palmeiras, Bia Zanerato ficou 7 anos na Coreia do Sul e na China. Eu fiquei 7 anos campeã lá, então a Europa ela é um desejo, né, de como atleta, né, como querer viver algo grandioso dentro da modalidade. Então penso sim em ir para a Europa, mas hoje estou muito feliz e focada aqui no Palmeiras. Mercado aberto também para os técnicos brasileiros. A primeira mulher a dirigir a seleção brasileira hoje comanda a seleção do Equador. Emily Lima também estará na Copa América, agora como adversária. A gente está aqui desde 19 e o nosso grande objetivo do trabalho é a Copa América, né? Espalhadas pelo mundo e com boas atuações, as brasileiras confirmam a fama do país do futebol, também no feminino. Chegou a hora da novela Poliana Moça. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Poliana Moça.